Bom, um dos motivos, né, do convite a Glauber Bastos para que esteja aqui, assim como para o secretário Marcelo Poens, é a situação dos alunos autistas, as crianças autistas de Itaperuna. Existe uma lei que assegura, que garante, que oferece um mediador para cada aluno autista. Né? A gente que tem um pouco de conhecimento da situação do autista, nós sabemos que os autistas, eles precisam de pessoas que os ajudem a entender as coisas e avançar, né, dentro do aprendizado e dentro do conhecimento do mundo. E o autista, ele não tem um comportamento padrão, não é uma coisa uniforme. Eles têm personalidades distintas como todos nós. Eles são especiais, precisam ser encarados de uma forma especial, precisam de ser conduzidos até que encontrem seu próprio caminho. É assim, eu tenho acompanhado isso muito de perto. Eu tenho, né, um sobrinho, né, autista e por isso eu tenho um pouco de conhecimento do que é o comportamento do autista. Não é aquela coisa, você vai botar um mediador dentro da sala de aula e ele vai cuidar de todo mundo porque é todo mundo igual. Não é. Eles têm características próprias e têm personalidade, como todo mundo tem. Então, secretário, eu vou começar primeiro com o Glauber Bastos. Glauber Bastos, por que propor uma audiência pública para uma coisa que já existe uma lei? A audiência pública normalmente é para você discutir a elaboração de uma lei, para que a sociedade opine, né, na formação, na elaboração desta lei. É para prestar contas à sociedade das coisas que o poder público faz. Por que uma audiência pública para discutir algo que já tem uma lei que garante direitos aos autistas? Exatamente, Adilson. Nós precisamos ampliar o debate, porque nós visualizamos dessa forma. Mães e pais de crianças autistas estão visitando a Câmara Municipal esse ano, visitaram a Câmara Municipal esse ano por diversas vezes. E a partir daí, nós começamos a anotar quais são as dificuldades, quais são os problemas, e a partir daí começamos a cobrar a prefeitura. E nós percebemos que tudo que nós estávamos cobrando, a maioria da parte já existe em lei, só que há dificuldade do Poder Executivo Municipal e também da sociedade civil organizada de Itaperuna de adequar e fazer o cumprimento dessas leis, né? Vamos colocar aqui uma suposição. A mãe e pai de criança autista quer estacionar no supermercado, não tem lá o laço que é preferencial para o estacionamento de crianças autistas. Só salva aqui o supermercado que virou o Mineirão, fora isso não tem. Dentro do ônibus não tem o laço que garanta o acesso prioritário. É um laço azul. É o símbolo. Isso. Símbolo do autismo. O símbolo azul, que é um laço, certo? Ele simboliza ali prioridade, né, em relação ao estacionamento e também em relação à vaga no ônibus, entre outros casos. Então nós percebemos que a falta de mediação foi o primeiro ponto. A falta de fundamental. Isso, a falta de mediação foi o primeiro ponto que as mães nos abordaram. E a partir daí nós levamos o debate para a Secretaria de Educação. E depois disso, Adilson, eu percebi que não é só uma questão da Prefeitura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, é uma questão muito mais ampla. Nós temos um número aí crescente, o secretário vai falar sobre isso, um número crescente de crianças autistas em Itaperuna, e o poder público ele tem que ir se adequando. Então a questão da audiência pública, ela veio para nós chamarmos aí os atores principais da esfera pública, como Ministério Público, Defensoria Pública, entidade de classe, Lions Clube, Rotary Clube, diretoras de colégio, professoras mediadoras, pais e mães e crianças autistas, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, e cada um, Adilson, pode oferecer mais,
A ideia é o quê? Chamar todos esses atores principais para um debate e ver onde cada um pode avançar em longo prazo. Não adianta eu querer dizer aqui que a prefeitura vai resolver todos os problemas, a sociedade vai resolver todos os problemas das crianças autistas, que nós sabemos que não vai. Mas como falar em longo prazo para algo que está aí presente, que é um problema que precisa de solução? As crianças não podem esperar. Sim, eu não vejo... Eu acho que é algo que não pode ser tratado a longo prazo, o senhor não concorda? Sim, eu gostaria que fosse tratado a curto prazo. Ele seria tratado a curto prazo se eu chegasse lá na Secretaria de Educação, por exemplo, e falasse assim: Marcelo, estão faltando 200 mediadoras, crianças que estão sem mediação, por exemplo. O Marcelo, numa canetada, resolveria o problema. E não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Vamos também na questão da saúde. Crianças estão lá precisando de atendimento, de ampliação no atendimento na Secretaria de Saúde, com clínicas. E não temos aí clínicas suficientes para atender essas crianças. Aí a prefeitura foi lá e abriu a casita. A casita funciona muito bem, só que ela não consegue atender toda a demanda das mães e pais que estão ali precisando de atendimento. Então é um gargalo, Adilson, que foi aumentando e muito rápido, certo? Nós tínhamos aí uma quantidade de crianças autistas há pouquíssimos anos atrás, outra é uma outra realidade. E o município, para se adequar a isso, nós precisamos de um empenho em todas as esferas, não só do poder público municipal, como também da atuação da sociedade civil organizada para nos ajudar a equalizar este problema. Não é um problema fácil de ser resolvido, estou aqui dizendo, não é um problema fácil de ser resolvido. Então o legislador falhou ao criar essa lei que garante o mediador para as crianças autistas? Não, eu acredito que ele está certo. Toda criança autista tem que ter mediação. As mães, quando vão nos cobrar na Câmara Municipal, elas estão cobertas de razão, porque é um direito garantido por lei, e nós, como legisladores e como fiscal da população, temos que pedir e acompanhar o cumprimento dessa lei. Já que ela não está sendo cumprida, nós temos aqui que buscarmos aqui alternativas, soluções para que ela venha a ser cumprida. É um direito garantido por lei e uma necessidade da qual ninguém tem dúvida. Eu vejo grande problema não só na rede pública com isso. Também tenho relatos de pessoas na rede particular também que estão tendo até um certo tipo de embate com os diretores, com os proprietários das escolas com relação a isso também. Porque diz que tem que atender, não diz que só o poder público tem que atender, né? Exatamente, Felipe. Eu vou além. Se chegar uma criança autista aqui no estúdio, nós estamos preparados para recebê-lo? Nós estamos preparados aqui em caso de uma crise? Então você imagina um público no geral, as escolas no geral, estão todos preparados para atender uma criança autista em nosso município? Não é só Itaperuna, são diversos lugares do país. Então o que nós temos que fazer? Ampliar o debate, levar informação, mostrarmos como se trata, como se cuida, como se atende, como se comporta. Como que se acolhe, né, Glauber? Como se acolhe, principalmente, como se acolhe uma criança autista.